Nós estamos aqui no interior de São Paulo, num sistema de abastecimento de água. Na saída desse reservatório que abastece um setor de distribuição de água de aproximadamente 2.500 unidades, ou seja, 2.500 economias, nós vamos estar mostrando 3 princípios de medição de vazões que existem nesse sistema. O primeiro princípio que tem é um instalado já medidor de vazão eletromagnético carretel. Existe um outro medidor ajusante desse, que é um medidor de proporcionalidade, que nós vamos estar mostrando também, que nós estamos fazendo um teste. E na sequência nós estamos também instalando a pitometria. Então nós vamos mostrar o resultado que está dando nas 3 situações para a gente discutir na sequência desse vídeo. Acompanha aí que a Novaes vai estar junto com você. Aqui nós estamos mostrando o primeiro instrumento de medição que tem na saída desse reservatório. É um medidor eletromagnético carretel que nós vamos estar comparando. Aqui essa instrumentação vai estar dando, comparando com os outros medidores que nós vamos estar falando na sequência. Aqui a gente tem o elemento primário, o elemento secundário dele, que é o display, mostrando ali a medição de vazão instantânea, bem como o totalizado. Nós vamos mostrar que ela está a 30 metros de distância daqui, num abrigo protegido aí dos intempéries. Acompanha a gente para a gente comparar esses princípios de medições. Neste local nós temos um outro princípio de medição de vazão, que é um medidor de vazão de proporcionalidade. O que esse medidor tem? Chega um próximo aqui para você ver. É um medidor que a gente tem um hidrômetro proporcional ao fluxo que passa na tubulação primária. Parte desse fluxo é derivado para a parte superior, que passa pelo hidrômetro, no caso aqui é um hidrômetro ultrassônico, tá? E parte que ele vai estar monitorando, ele consegue fazer uma proporcionalidade da vazão e depois, aplicando o fator de proporcionalidade, a gente consegue tirar a vazão que está passando no tubo principal, tá? Então nós vamos avaliar as velocidades que estão passando nesse equipamento, junto comparando com outro medidor que nós mostramos, eletromagnético carretel, e bem como com a pitometria também, para a gente fazer os testes aí, para a gente discutir os princípios de medições de vazões. O terceiro ponto, então, de medição de vazão, que nós vamos comparar os 3 princípios de medições, é essa pitometria. Então aqui está a estação pitométrica, também conhecida como TAP, tá? Aonde nós vamos instalar o tubo pitot e tirar a comparação das vazões. Bora para frente. Neste momento nós estamos aqui parametrizando o equipamento de pitometria. Nós estamos já preparados com calibre e com pitot, que vão ser utilizados aí para a gente fazer a medição de vazão por pitometria. Nós estamos aqui então medindo através da pitometria o processo de medição. Chega mais próximo aqui, por favor, tá? Nós estamos vendo aqui que a pressão nesse ponto está em torno de 17,6 MCA. É interessante o engenheiro já fazer uma avaliação qual que seria a pressão esperada para ver se o instrumento está marcando corretamente ou não, ou se precisa de uma manutenção, tá? Nesse caso, a velocidade está em torno de 1 metro por segundo, uma velocidade muito boa para princípio de medições de vazões. Lembrando que quando a velocidade é abaixo de 0,3 metros por segundo, todo o princípio de medição já começa a ter mais falhas, ou seja, a velocidade é muito lenta. E aí, dependendo da instrumentação, ele tem erros muito altos. Então, 1 metro por segundo já é uma velocidade legal. Pitot instalado na posição central da tubulação, então, já foi feito o fator de velocidade, que depois nós vamos mostrar, tá? Esse fator de velocidade, a gente olha o perfil que dá a parábola da velocidade dentro do tubo e a gente verifica se esse perfil a gente está num escoamento considerado como escoamento laminar, ou seja, a melhor condição para medição de vazão. Acompanha na sequência do vídeo aí para a gente comparar os resultados. Nós estamos então no medidor de proporcionalidade agora, em que nós vamos monitorar o volume que passou pelo mesmo período de tempo que a gente quer comparar com os outros instrumentos. Então, por favor, esse instrumento ele mede o volume totalizado. Então nós vamos anotar qual é o volume que eu tenho agora e o volume que depois de 2 horas. Esse teste nós vamos comparar o volume que passou em cada instrumento de medição por 2 horas. E aí nós vamos ver o desvio que dá um contra o outro. Então daqui 2 horas a gente vai voltar nesse mesmo ponto e vamos anotar qual o volume que ficou registrado. A diferença do volume de agora e daqui 2 horas nos dá a informação do volume que passou nesse período de 2 horas. Nós estamos aqui agora no abrigo, onde está instalado o elemento secundário do medidor de vazão eletromagnética carretel. Vamos chegando perto aqui. A vazão está dando aproximadamente 15 litros por segundo e eu tenho um totalizado embaixo. O que nós vamos fazer, conforme nós já explicamos? Vamos anotar o volume que está agora e depois de 2 horas nós também vamos anotar o volume. A diferença entre os 2 volumes é o volume que passou no período de 2 horas para a gente comparar os princípios de medição dos 3 equipamentos.
Bom, nós vamos estar mostrando aqui a comparação das vazões monitoradas, então, nos 3 equipamentos de macromedidores de vazão. Primeira coisa a mostrar que no processo de pitometria é importantíssimo avaliar, né, o perfil de velocidade que tem dentro da tubulação. O que é um perfil de velocidade? É como a velocidade varia no sentido transversal da tubulação. Quando o fluxo é laminar, o que é um fluxo laminar? A condição ideal de se medir vazão, o contrário de laminar é turbulento, né, que quando está um fluxo turbulento, o processo de medição de vazão, os erros são maiores, a condição laminar é o ideal. A gente verifica se a condição está laminar, que para a pitometria a condição tem que ser laminar, através do perfil da tubulação. Se ele tem um perfil de uma parábola, igual nós estamos mostrando aqui, que a velocidade é máxima no centro e mínima nos extremos, e a variação é parabolicamente igual está aqui, a gente tem a condição como próxima da laminar. Tá? E aí a gente tem um fator de velocidade, que é medido na pitometria. O que é esse fator de velocidade? Ele pega a média, que a pitometria ela tira a velocidade em diversos pontos da seção transversal, né? E aí tira-se a média dessas velocidades e divide pela velocidade máxima. Se eu pegar a velocidade média pela velocidade máxima, esse número tem que ser menor do que 1, né? Porque a média ela é menor do que a máxima. E aí, esse número sendo menor do que 1 é o fator de velocidade. Então, quando a gente fala que o fator de velocidade é igual a 0,8, o que significa isso? Que a média representa 80% da velocidade máxima. Tá? Então, é uma das coisas que se faz na pitometria, tirar o fator de velocidade. Aqui a gente tem tipicamente um tubo de 250 milímetros, em que a gente fez o perfil de velocidade, um exemplo, mostrando que é um fluxo que tende a ser laminar, porque o perfil de velocidade a gente vê realmente o comportamento de uma parábola, onde o máximo da velocidade está no centro do tubo, que é no diâmetro, a metade se o tubo é de 250, metade é 125, então a velocidade máxima está no centro do tubo. Percebe-se aqui um outro perfil de velocidade que a velocidade máxima está a 80 milímetros do tubo e o tubo é de 200 milímetros. Então não está no máximo, a máxima não está no metade do tubo, que seria na de 100 milímetros. Então aqui mostra que a gente não tem uma condição de fluxo laminar, não tem a idealidade de medição de pitometria. Tá? Um outro perfil de velocidade, aqui é um tubo de 200 milímetros, que a gente vê que não formou nem um pouco parecido com uma parábola, mostrando que nesse caso, então, a gente não tem um fluxo laminal. Então, se fosse uma pitometria feita nessa tubulação, a gente mostraria que não está no fluxo laminar. Uma das coisas que podem acontecer para o fluxo dar desse sentido é incrustações dentro da rede, que as incrustações de fator velocidade, vetor velocidade bate na incrustação, fazendo com que a mudança do sentido do fluxo da velocidade, dando uma turbulência ali. Então, pode ser uma das causas que se tem durante o processo de pitometria, se ele está instalado no trecho reto, né? Não tendo aí curvas ou registros próximos, e se dá um perfil igual a esse, mostra que é uma incrustação dentro da tubulação. Um outro perfil de velocidade é onde a gente também mostra a mesma situação, em que a gente tem na parte superior da parábola condições não laminar, mostrando que pode ter uma incrustação na parte superior do tubo. Aqui é um exemplo de tubos, né, com grau de incrustações, que se tiver feito uma pitometria nessa situação, a gente não tem fluxo laminar, a pitometria não mede corretamente. Né? No nosso exemplo aí, a gente foi avaliado 3 medidores de vazão, então tem o eletromagnético carretel, que o volume medido em 2 horas é sempre bom comparar macromedidores de vazão, não pela vazão instantânea, e sim pelo volume que passou por um determinado tempo. Nesse exemplo nosso, nós vimos um volume que passou por 2 horas. O volume que passou em 2 horas o eletromagnético carretel foi 103,7 metro cúbico, na pitometria 101,6 metro cúbico e no medidor de proporcionalidade de vazão 98,6. Se a gente considerar que dos 3 medidores o eletromagnético carretel é o que tem melhor precisão, então foi calculado o erro dos outros processos de medições quando comparado ao eletromagnético carretel. A pitometria deu um desvio de 2% em relação ao eletromagnético carretel e o medidor de proporcionalidade chegou quase próximo 5%. Né? Nesse caso, então, a pitometria serviu, no meu entendimento, para fazer a checagem do eletromagnético carretel, porque os erros de pitometria podem chegar até 2%, mostrando ali que o eletromagnético carretel está marcando dentro dos valores recomendados pela checagem da pitometria. E o medidor de proporcionalidade mostrou um desvio maior, né, mostrando uma falha de medição para essas condições de vazões que foram testadas. Tá? Então a pitometria foi bem legal nesse caso, que ela serviu para checar a instrumentação do eletromagnético carretel, vendo se está tendo aí os erros em torno de 2% em relação à pitometria. Então, foi esse aí que a gente
fez uma avaliação para testar os macromedidores de vazão de diferentes tipos de processos no sistema de abastecimento de água.